Olá a todos e bem-vindos a esta revisão de Cálculo 2. Neste vídeo, vamos fazer um breve resumo dos principais tópicos abordados em Cálculo 2, para ajudar a prepará-los para o nosso curso de Cálculo 3. Abordaremos conceitos como funções de várias variáveis, derivadas parciais, máximos e mínimos e integrais duplas. Lembre-se, a prática é fundamental para dominar os conceitos de cálculo e ter sucesso em seus estudos futuros. Então, prepare-se para embarcar nesta jornada de revisão de Cálculo 2 e fique à vontade para pausar, voltar ou avançar o vídeo conforme necessário. Estamos ansiosos para ajudá-los a aprimorar suas habilidades em cálculo e prepará-los para o próximo desafio. Vamos começar! Funções de várias variáveis são funções cujo domínio é um conjunto de pontos no espaço Rn e cujo contradomínio é em Rm. Nessa notação, f é o nome de uma função, Rn é um espaço de dimensão n, Rm é um espaço de dimensão m, e a é um subconjunto do espaço n-dimensional. E nessa expressão, estamos dizendo que f é uma função, que associa cada ponto do subconjunto A, a pontos do conjunto Rm. Isso significa que um ponto x1, x2, reticências, xn, pertencente ao conjunto A, e que para simplificar o chamaremos simplesmente de x, é associado a um ponto y1, y2, reticências, ym, do conjunto Rm. É possível decompor a função f em várias funções mais simples. Podemos pensar em uma função que associa o ponto x ao número real y1, uma outra função que associa o ponto x ao número real y2, e assim por diante, até uma função que associa o ponto x ao número real ym. Podemos nomear essas novas funções como f1, f2, até fm. Logo, temos que f de x é igual ao vetor, f1 de x, f2 de x, reticências, fm de x. Por causa dessa decomposição, em muitas situações, é suficiente concentrarmos nossos estudos em funções cujo domínio é um subconjunto do espaço Rn, e cujo contradomínio é os números reais. Vamos nos concentrar agora no caso particular onde n é igual a 2. Nesse caso, dizemos que temos uma função de duas variáveis, e podemos escrever f de xy igual a z. Quando trabalhamos com esse tipo de função, podemos representá-la graficamente. Para isso, precisamos do espaço tridimensional, sendo duas dimensões para o domínio e uma dimensão para o contradomínio. Embora os nossos desenhos são bidimensionais, com técnicas de perspectiva, conseguimos representar objetos 3D nos nossos desenhos. Aqui está um exemplo de como desenhar um espaço tridimensional. E se aqui for o valor x igual a 1, aqui, y igual a 1, e aqui, z igual a 1, então esse ponto representa o vetor de coordenadas 1, 1, 1. Observe que a base desse cubo está no plano xy. Se o domínio da função f for a região circular de centro no ponto 1, 1, e raio 1, então a representação gráfica desse domínio na figura tridimensional será essa figura aqui. Para cada ponto xy do domínio, temos um valor z associado a ele. E esse valor z, juntamente com os valores de x e y, nos dará um ponto no espaço tridimensional. Para cada ponto do domínio, podemos repetir o mesmo procedimento. Ao fazer isso com todos os pontos do domínio, os infinitos pontos tridimensionais resultantes, nos dará uma superfície. Essa superfície é o gráfico da função de duas variáveis. O conceito de limite de uma função de várias variáveis é semelhante ao de uma função de uma variável. Dizemos que o limite de f de xy, quando xy tende a bc, é L, se para cada epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de f de xy menos L é menor que epsilon, sempre que a distância entre xy e bc for menor do que delta. E dizemos que uma função é contínua em um ponto bc, se o limite de f de xy, quando xy tende a bc, existe, e é igual a f de bc.
Suponha que f de xy seja igual a x ao quadrado, vezes y, dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado. Observe que, apenas por essa expressão, essa função não está definida no ponto 00. Pois se substituirmos o x e o y por 0, obteremos 0 no denominador. Mas podemos facilmente fazer essa função se tornar definida para todos os valores de x e y. Para isso, precisamos apenas definir um valor para o ponto xy igual a 00. Então definimos f de xy igual a x ao quadrado vezes y, sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado, se xy for diferente de 00, e no caso onde xy é igual a 00, definimos a função como sendo um certo valor L, que podemos escolher como quisermos. Mas gostaríamos de escolher o valor L, de modo que a função resultante seja contínua no ponto 00. Para isto, devemos calcular o limite da função quando xy tende a 00. Para calcular o limite, observe que o módulo de x ao quadrado vezes y, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, é menor ou igual ao módulo de x ao quadrado vezes y, sobre x ao quadrado, que por sua vez, é igual a módulo de y. Observando que ao fazermos xy tender a 00, o y em particular, tenderá a 0. Logo, o módulo de y tenderá a 0 e por essa desigualdade, esse módulo aqui também tenderá a 0. Isso implica que essa expressão dentro do módulo, tende a 0. Sendo assim, ao substituirmos o valor de L por 0, obteremos uma função contínua no ponto 00. Mas se substituirmos o L por algum valor diferente de 0, a função será descontínua no ponto 00. As derivadas parciais de uma função de várias variáveis são derivadas em relação a cada uma das variáveis, mantendo as outras constantes. A notação para a derivada parcial de f de xy em relação a x é essa expressão aqui. E em relação a y, é essa expressão aqui. Para entendermos melhor o conceito, considere o exemplo f de xy igual a x vezes y, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado. Se quisermos calcular a derivada parcial de f com relação a x, temos que considerar a variável y como uma constante. Então, essa derivada será igual a derivada de xy com relação a x, será igual a y, já que a derivada de x com relação a ela mesma é 1 e nesse caso o y é uma simples constante. A derivada de x ao quadrado com relação a x é igual a 2x. Já a derivada de y ao quadrado com relação a x é igual a 0, pois y ao quadrado é considerado uma constante quando derivamos com relação a x. De forma semelhante podemos calcular a derivada parcial de f com relação a y, e como resultado, obteremos x mais 2y. O gradiente de uma função, f de x e y, denotado por um delta invertido, é o vetor formado pelas derivadas parciais. O gradiente indica a direção e taxa de maior crescimento da função em um ponto. A direção de maior crescimento é dada pelo vetor unitário na direção do gradiente. Pontos críticos são pontos onde o gradiente da função é igual a zero ou indefinido. Para classificar pontos críticos como máximos locais, mínimos locais ou pontos de Sela, podemos usar a matriz hessiana, que é a matriz de segundas derivadas parciais. Se a matriz hessiana for positiva definida em um ponto crítico, temos um mínimo local; se for negativa definida, temos um máximo local; caso contrário, temos um ponto de Sela. Integrais duplas são usadas para calcular o volume sob uma superfície, definida por uma função f de xy, em uma região do plano xy. A integral dupla é uma generalização da integral definida para funções de várias variáveis. Neste exemplo, essa região azul é o gráfico da função f de xy,
R é a região retangular que forma a base desse objeto tridimensional, e o resultado da integral dupla é o volume desse objeto. E isso conclui nossa revisão de cálculo 2. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para relembrar os principais conceitos e prepará-los para o desafio de cálculo 3. Lembre-se de praticar bastante e não hesite em revisitar este vídeo sempre que precisar. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário abaixo e faremos o possível para ajudar. Obrigado por assistir e boa sorte em seus estudos futuros. Até a próxima!